Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre Friedrich Hayek, um pouquinho sobre o livro Caminho da Servidão. É um livro muito interessante, tanto para o estudo de economia, né? O Friedrich Hayek ele é da Escola Austríaca de Economia, como também para o estudo da história, né? Que dá para a gente analisar muito aquele período dos totalitarismos que surgiram no início do século XX, né? Mais precisamente pós Primeira Guerra, e permite a gente entender um pouco como é que foi a formação por um lado mais econômico, né? É muito interessante mesmo esse livro dele, O Caminho da Servidão, que fala sobre esse caminho que o ser humano, que o povo pode ter, a busca de liberdade, mas com isso chegar à servidão, né? Ele vive de 1899 a 1992, né? Um período que ele inclusive escreve bastante, foi no século XX mesmo. E um detalhe curioso, que em 1974 ele ganhou o Prêmio Nobel, né? Enfim, das ideias que ele vai colocar, muito pertinente, né? Algumas ideias introdutórias. Uma delas é a ideia dos totalitarismos. Os totalitarismos como né, que nós tivemos naquele período, tanto na União Soviética com o stalinismo, né, com o socialismo liderado por Stalin, e na Alemanha, como na Itália também, o fascismo, e na Alemanha o nazismo pelo comando de Hitler, né? Então foram movimentos que pensavam, né, se você for ver nessa ótica econômica, como ele vai colocar, que pensavam nessa ideia da planificação, nessa ideia do Estado total, né, essa ideia do totalitarismo, como intervindo nas liberdades, né, ou na liberdade em si, né. Então, a ideia, um dos grandes pontos que fez esse totalitarismo surgir foi a substituição de uma dominação econômica, né, por uma liberdade prometida pelo Estado. Então existiria, né, nesse momento, existiria essa ideia de uma dominação econômica e que essa liberdade poderia ser dada pelo Estado, né, e esse caminho de liberdade poderia nos levar a um caminho de servidão. E levou, né, ao caminho de servidão, como a gente nota bem nesses modelos que existiram na história. E aí ele vai dizer que um ponto aqui interessante é a questão do coletivismo, que tanto o socialismo como o nazismo colocaram nesses momentos, tanto na União Soviética como na Alemanha, esse coletivismo com algo à frente, né, nesses aspectos econômicos, né? E esse coletivismo ele acabaria gerando a tirania e a supressão das liberdades, né? Por quê? Porque exatamente para você impor uma vontade ao coletivo, uma vontade ao grupo, você vai ter que suprimir liberdades, né? E aí o ponto que ele vai se apoiar, né, principalmente no início do livro, né, é que um grande problema é que esse pequeno grupo, um grupo de burocratas, um grupo de líderes desse governo, passam a ser o planejador, que vão planejar a economia, dizer o que deve ser feito ou não no aspecto econômico. E aí um dos grandes argumentos que ele usa é que é impossível um pequeno grupo que lidera uma massa de pessoas possa ter a capacidade de conseguir trabalhar com a quantidade enorme de informações que seria necessário para que isso acontecesse. Então, como é que esse planejador, né, esse governo, esse grupo de burocratas vai entender o que é que um ser humano que está lá no interior, naquela cidadezinha que vivia plantando batata, ou aquele outro senhor que vivia no outro interior, que vivia da extração de mel de abelha, como é que o Estado teria todas essas informações para aglutinar tudo isso e gerar um planejamento, né? Então, isso seria a primeira grande falha que esse poder central, planejador, teria, né? E aí, isso acabaria gerando diversos problemas econômicos por conta desse planejamento central que não entenderia as necessidades das pessoas, né? Por isso que ele vai muito tender para essa ideia da liberdade, né? Então, o problema que vai acabar sendo abordado, né, principalmente no início do livro, depois eu vou fazer outros vídeos abordando os outros capítulos, né, as outras ideias, ele vai colocar que
o Estado é incapaz de estar presente no espaço e no tempo, né, em todas as operações realizadas no mercado. Então o Estado não tem essa capacidade, né? E de fato a gente percebe muito isso, porque quando a gente olha na nossa sociedade ao redor, você tem uma grande dificuldade hoje que o Estado tenta formalizar tudo, as relações, mas quando você menos espera tem uma pessoa que está pescando e que traz o produto, que tem outra pessoa que vai e compra essa pescaria e as coisas começam a circular entre os seres humanos e esse poder sobre o controle disso acaba não existindo, né? Então esse seria um dos grandes problemas iniciais em relação a esse totalitarismo, né? essa servidão, porque a gente ficaria sujeito a esse poder central. E a solução que ele daria para esse problema, né, nesse vídeo mais introdutório, seria o sistema, o sistema livre, né, que iria permitir a espontaneidade das relações e a espontaneidade das relações e as relações em si seriam relações sociais voluntárias. Então eu tenho isso, você tem aquilo, a gente precisa trocar as figurinhas, né? Você precisa me dar o seu produto, né? O que você produz, ou que você revende, ou que você fabrica, e eu vou também ter necessidade de oferecer o meu serviço, oferecer o meu produto, e isso espontaneamente na sociedade, né, geraria essas relações voluntárias e a economia iria se ajustando através dessas necessidades individuais. É até interessante que uma das coisas que se colocam muito é que quem vai saber, quem vai definir o preço, que é até uma diferença que vai ter das teorias marxistas, né? Quem vai ter que definir o preço das coisas, o valor das coisas é o consumidor, é quem vai conseguir aquele produto. Então, você pode pegar lá daquela teoria marxista, né, a ideia de que, o trabalho, você tem a mais-valia, você tem a quantidade de trabalho para produzir aquilo, você tem os recursos que vai ser utilizado para fazer aquilo, né? O dia que você vai tirar um metal ou aquele material químico que precisa fazer o recurso, mas no final de tudo você tem que observar o consumidor. Ele é quem vai ditar o preço das coisas, né? Então, toda vez que o Estado ficar intervindo nesse processo, começa a desregular a economia. Eu acho que um pouco um resumo que a gente pode fazer dessas ideias iniciais, né, do caminho da servidão, que eu vou posteriormente colocar mais alguns vídeos sobre essas ideias, é que toda vez que o Estado interfere na economia, como essa ideia de planejador central, ele vai gerar várias desordens e várias problemáticas. Eu até li naquele livro do Mises, que é As 6 Lições, né, que tem um ponto interessante que ele coloca, que eu achei curioso, que ele vai dizer que toda vida que existe essa política, né, do aumento de salários, e ele coloca lá que os sindicatos vão lutar constantemente por esse aumento de salários, isso acaba gerando inflação, né? E é lógico, né? Assim, se você for refletir, eu que sou historiador, refletindo um pouco sobre essa ideia econômica, é muito lógico, porque se você aumenta o salário, aquele produtor, quem tem um capital, quem tem aquela fábrica, ele vai necessariamente ter que aumentar o preço do seu produto, porque ele tem que pagar aquela folha, né? Então, ele tem os recursos já que ele compra, ele já tem a matéria-prima que ele compra para fabricar e tudo. Então, você tem um valor lá, um custo, um valor que você tem que gastar com esse custo, né? E aí, esse custo aumenta por conta de salários, então você vai aumentar o preço dos produtos. Aumentando o preço dos produtos, vai gerar inflação, né? Então, isso acaba uma coisa se alimentando da outra, e não, como ele mesmo fala lá nesse livro, que o ideal seria a riqueza, né? Aumentar a riqueza do povo, a riqueza do país. Então, interessante essas ideias, né? Mas o ponto principal aqui seria esse da gente entender que os estados totalitários, esses estados coletivistas que ele coloca, como tanto o exemplo do stalinismo na União Soviética como o nazismo na Alemanha, acabaram gerando esse caminho para a servidão, né? E por quê? Porque como ele não consegue atender a demanda da sociedade, não consegue entender isso e harmonizar e realizar
essa supressão das necessidades tanto foi prometidas, ele vai acabar tendo que utilizar da força, utilizar da supressão das liberdades, porque isso vai acabar fugindo do controle, né? Desse planejamento central. Beleza, galera? Então é isso. Uma pequena introdução, né, sobre essas ideias, e em breve a gente vai colocar mais alguns vídeos falando sobre outros pontos. Obrigado e até a próxima.